Bom dia, meus irmãos, meus amores, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje venho-vos falar de uma história que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. É uma breve história, eu vou fazer um resumo, que diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Negueb e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia realmente acontecido com as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas, lamentaram e choraram em voz alta, até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido os seus filhos e as suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Esta história vem num decorrer em que o exército de Davi, 3 dias depois, chega a Ziclag, que era a cidade que o rei Aquis, que era o rei de Gat, tinha dado a Davi para que ele pudesse acampar com o seu exército e pudesse viver com as suas famílias, com as famílias temporariamente. Davi tinha saído com o seu exército para ir servir na batalha, mas voltou porque os filisteus não queriam combater com ele e voltou para a sua cidade. E quando voltou para a sua cidade, Ziclag, como diz aqui, os amalequitas, que era um povo nómada também naquela época, tinham destruído, queimado a cidade toda. Portanto, imaginem vocês chegarem às vossas casas e não terem nada, não terem nem sequer a vossa família, alguém chegar e vos ter roubado e queimado tudo o que era vosso e roubar tudo o que havia lá dentro, incluindo a vossa família. E o que é que aconteceu? Davi, ao ver aquilo, ao terem chegado 3 dias depois, viram que os amalequitas tinham invadido e tinham destruído e queimado aquilo tudo. Portanto, eles ficaram, como é óbvio, altamente amargurados e muito aflitos por perceberem o que é que havia realmente acontecido, por se terem sentido impotentes, muito provavelmente, de chegarem ali e não verem as suas famílias, os seus filhos, as suas mulheres, as suas coisas, não é? Mas principalmente a família. E a palavra diz que eles ficaram bastante amargurados. Tal como o exército de Davi e os homens de Davi perderam as suas coisas, Davi também. Mas reparem aqui num pormenor. Eles ficaram muito aflitos, lamentaram e choraram, não é? Lamentaram e choraram, aqui diz, lamentaram e choraram em voz alta, até não aguentarem mais. Portanto, vejam o pranto e a dor no coração e a impotência daqueles homens ao não poderem fazer nada, ao ter chegado às suas casas e terem tudo destruído e não terem as suas famílias. E para além disto, aqui diz no versículo 9 que estes homens, companheiros de Davi, começaram a intentar no seu coração apedrejá-lo. Portanto, vejam bem o que é que, para além da situação que aconteceu, no desespero, os homens, porque isto foi desespero, eles naquele momento, em vez de tentarem arranjar uma solução, a primeira coisa que eles começaram a falar entre eles foi em apedrejar Davi. Mas Davi, diz aqui no versículo 6, na continuação do versículo 6, Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então, é muito interessante isto que acabou de me acontecer aqui em casa, porque eu estava a orar a Deus, estava a ler uma palavra, ia-vos falar do capítulo 1 de 2 Samuel, e comecei a orar e o Senhor levou-me a este versículo, mas Davi encontrou forças no Senhor. E o Senhor levou-me a este versículo e eu fui ler e pensei, espera, isto foi o que aconteceu no dia 16 com os meus avós, a casa explodiu, eles perderam a casa, não é? Eles não têm casa, neste momento eles não têm casa, e eu pensei nisto, mas Davi encontrou forças no Senhor, mas eles encontraram forças no Senhor, que o meu avô, quando saiu,
o meu avô no carro vinha com um chinelo, vinha de pijama, isto quando saiu do hospital, e dizia: louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, porque Deus deu-nos um livramento e deu-nos a vida, livrou-nos. Portanto, isto tem tudo a ver com aquilo que nós, a família Lopes Pereira, está a passar neste momento, mas eu passo isto também para vocês, que quando vocês estiverem uma situação em que vocês se sintam totalmente impotentes, se sintam totalmente destruídos, desamparados, que vocês possam correr para os braços do Senhor Deus, do nosso Jesus amado, e que possam encontrar forças verdadeiramente nele, porque ele dá-nos essa força. Ele renova, restaura todas as coisas e ele restitui, porque ele é um Deus de palavra, porque ele é um Deus que tudo pode. E então é isto que eu quero vos deixar para vocês. Depois vocês podem ir ler a continuação da história, que Davi conseguiu recuperar tudo o que tinha, segundo a palavra de Deus, que disse que sim, que ele ia recuperar tudo. E quero-vos deixar isto para vocês nesta manhã, dia 19 de março, que é dia do Pai. Um feliz dia do Pai a todos, e também glorifiquemos também a Deus, que Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos defende, que nos protege, que nos guarda e está no controle de todas as coisas. E mesmo que nós não entendamos as coisas más que nos acontecem, nada foge do controle do Senhor, nada, não há nada que fuja do controle de Deus, nada neste mundo. Ele é o dono desta terra, Ele é o dono deste mundo e Ele sabe todas as coisas, está bem? Um beijinho, já lá vão 6 minutos e o resto um dia feliz, bom fim de semana!